Como seria acordar enterrada, sem memória nenhuma sobre nada, sobre seu nome, sobre quem você é, apenas sabendo que fala português do Brasil? É assim que começa mais ou menos Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli, cearense, conterrânea, orgulho do nosso país Ceará. Esse é o segundo romance que eu leio da Socorro Acioli, li A Cabeça do Santo. Já de imediato eu digo que eu gostei mais desse do que A Cabeça do Santo, mas tem gente que prefere A Cabeça do Santo. Esse foi um livro que eu chorei quase no final, não no final na última página, mas no desfecho de um dos conflitos aqui. Me arrancou lágrimas o que ela escreveu, assim, falando de amor de uma forma que me tocou muito. Eu não sei, sei que quando eu tava lendo, de repente eu já me vi chorando. Então, aqui a gente tem a história dessa mulher que, como eu falei, acorda enterrada numa terra desconhecida, salva por dois portugueses. Ela vai saber depois que ela está em Portugal. Eles vão explicando pra ela que ela é uma ressurrecta. E nas palavras da própria autora, pessoas que iam morrer, mas por um triz escaparam e voltaram à vida em outro lugar. Então, o livro também inspirado no realismo fantástico, realismo mágico. Eu gosto de chamar aqui nesse livro de realismo encantado. Vai falar muito dessa questão de que tem coisa na vida que a gente não entende, que só acontece. E eu acho que isso também é uma das premissas do realismo fantástico, né? É quando coloca um elemento fantástico e inexistente que vai falar com que não tem fundamento na realidade, assim, coloca dentro da realidade do livro como se fosse absolutamente normal. Então, os ressurrectos, eles não existem de verdade no nosso mundo aqui, né? Só morreu, morreu, acabou. Mas ela cria esse mundo onde ele é igualzinho o nosso, com alguns detalhes mágicos, alguns detalhes fantásticos, alguns detalhes surreais, como o fato dos ressurrectos, que é de conhecimento de algumas pessoas que se reúnem, inclusive, para salvar ressurrectos, que recebem esse chamado, que é uma coisa, inclusive, passada pela família, de receber esse chamado de salvar ressurrectos. Tem também aqui um homem que escreve o passado por encomenda dessas pessoas, ou de outras pessoas, não só de ressurrectos, mas que ele escreve passados por encomenda. A pessoa paga um valor pra ele e ele vai escrever o seu passado. Às vezes, né, criminosos, querem ter uma outra história pra contar. Essa mulher passa um tempo em Portugal tentando entender o que acontece, tentando saber o que é que ela vai fazer da vida dela agora que ela está viva, que ela não morreu, mas que ela acordou em outro lugar que não é a terra natal dela. Nisso ela conhece um homem chamado Jorge. A mulher recebe o nome de Aparecida. Sim, apareceu, Aparecida, oração para desaparecer, isso mesmo. E ela conhece Jorge, eles se apaixonam como se estivessem destinados mesmo a um ao outro. Porém, para construir um futuro com Jorge, ela precisa entender o passado dela. Não consegue simplesmente ir para o futuro sem saber quem ela é, quem ela foi, o que aconteceu com ela. Ela recebe muitas pistas em sonhos. Então ela tem a imagem do cavalo marinho, de búzios, de conchas, assim, de praia. E ela vai começando a entender que talvez isso seja sinais da terra de origem dela, que pode ser uma terra litorânea, uma cidade litorânea. Decide vir ao Brasil, né, como falei, sabem, depois que é brasileira, vir ao Brasil em busca dessas respostas. E ela vai para a cidade de Almofala. Existem duas Almofalas, de verdade, essas cidades existem. E a cidade de Almofala que ela vai foi conhecida por um fenômeno que aconteceu, que isso é uma característica da Socorro Acioli, dos livros dela que eu li, de pegar acontecimentos históricos, mas que parecem muito reais, e criar uma história a partir disso, ou colocando esse elemento na história. Na Cabeça do Santo, a história essa história esquisita, né? É o centro da trama. Aqui eu sentia, conversando com outra amiga também, como se tivesse ficado meio de escanteio, assim. Não, acabou que a história da igreja soterrada, que é essa história dessa igreja aqui, que foi totalmente soterrada pelas dunas e depois reapareceu, ela não acaba sendo a trama central, assim. É nessa igreja que a gente vai descobrir mais ou menos o que aconteceu com a Aparecida, vai descobrir a relação dela com esse lugar e tal, e como que
a igreja ser coberta por dunas contribuiu de alguma forma para a história dela, mas não é tão central como na cabeça do santo. Outra característica da Socorro Racioli é que, por mais que no começo pareça confusa, ela vai explicar tudo no final. Então, eu ficava muito alinhada, mas o que vai acontecer? Perguntando pro meu marido, que ele já tinha lido, e ele, calma que tudo vai ser explicado. Isso eu acho legal, porque a gente quer explicações, mas às vezes me dá uma vontade de deixar umas coisas um pouco não explicadas mesmo. Eu acho que nesse ela já explica menos do que na cabeça do santo, mas na cabeça do santo eu senti que explicou até demais, assim. Então, esse é o plot central, né, o conflito de oração para desaparecer, essa mulher que precisa buscar entender o passado dela para construir esse futuro, e aí ela viaja até o Brasil para entender isso, vai encontrar com Miguel, um homem que é o guardião das respostas dela e que vai ter não só o guardião das respostas dela, mas o guardião da memória dela. E ela não sabe disso até encontrar com ele. Então, o encontro da Aparecida com o Miguel é o que é mais emocionante pra mim. Não vou dar spoiler, vocês vão entender porquê. Eu já fico... E foi um livro que eu amei ler. É uma riqueza ler a obra da Socorro Racioli, com certeza é um dos maiores nomes da literatura contemporânea no Brasil pra mim. Ela escolhe muito bem as palavras, é tudo muito poético e muito lindo. Esse trecho. Foi a partir disso que minha vida perdeu a razoabilidade. Tudo parecia uma narrativa conduzida pela força dos sonhos. Meu corpo não era mais comandado pela minha vontade. Demorei a aceitar a chegada do amor, da força irracional que voou pelo ar, entrou por todos os poros e nunca mais saiu. Em biologia, chamamos isso de simbiose. Agora, a memória dela é meu epífito, minha orquídea viva nesta árvore antiga que me tornei. Você fala que é de Miguel. E aí tem esse conflito, né, também da relação da Aparecida com o Jorge, de depois como é se apaixonar por uma mulher que não tem um passado conhecido, assim, que ela não sabe quem ela é, não sabe o passado dela. É uma história sobre amor, sobre tempo, sobre ancestralidade, raízes. E eu recomendo muito que vocês leiam, se estiver aí numa ressaca literária. Talvez as primeiras páginas pareçam meio arrastadas, conversando isso com uma amiga também, as primeiras páginas assim, tipo, na cabeça do santo o negócio anda mais rápido. Eu senti que no começo dei uma arrastada, repetindo muito as mesmas informações e as mesmas explicações, assim, tipo, ela já explicou isso, ela já falou isso, eu ficava bem assim, sabe? Mas não tira pra mim o brilhantismo de Oração pra Desaparecer. Eu continuo achando um livro muito bom, apesar desses detalhes, assim. Dou entre 3,5 a 4 estrelas, só que eu acho que tocou tanto no meu coração que por isso talvez eu fale tão empolgada dele. Então é isso, obrigada por assistirem esse vídeo, deixa um like, comenta, compartilha para fazer o meu canal crescer e até o próximo vídeo.